Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o caso que envolve o bolo de Torres continua trazendo alguma inquietação, tanto para a polícia do Rio Grande do Sul, como para nós que estamos acompanhando esse caso. Sobretudo com os novos desdobramentos, porque houve a oitiva tanto da dona Zeli, a sogra, quanto do filho dela, o marido, da suspeita de ter envenenado o bolo. Até agora já são 4 mortes que a polícia está atribuindo à suspeita, fora as tentativas contra o próprio pai, contra o marido, contra o próprio filho e mais outras 2 pessoas. Segundo a polícia, o marido da suspeita não desconfia que ela tenha sido a pessoa a envenenar membros da sua família. Muito pelo contrário, ele não só acredita na sua inocência, como contratou as suas assistências advogados para defendê-la. No ano passado, eu assisti a uma minissérie da Netflix chamada Curry e Cianeta. É uma história, um caso que se passa lá em Kerala, na Índia, que envolve uma família numerosa e que guarda correlações com o caso Bolo de Torres. E é isso que eu quero trazer para vocês neste vídeo. Tudo começou em 2002. É um caso de envenenamento que aconteceu desde 2002 até 2016. A Julie Joseph é nossa personagem principal aqui. Ela é a nora. E ela tanto fez até entrar para a família, uma família numerosa e muito unida, porque ela estava interessada em Roy. Roy era um dos 3 filhos de Thomas e Anama. O que fez com que Jolie se interessasse por Roy era a posição social dele. A família toda dava muito valor aos estudos e ao trabalho. Era uma família honesta e muito, muito trabalhadora. E dava valor nesses princípios relativos ao trabalho e aos estudos. Portanto, Roy era um dos membros da família que tinha uma proeminência, ele tinha uma certa posição social e financeira. A Jolie entrou na família mentindo que tinha uma graduação. E a família, claro, acreditou nela. Mas ela não queria trabalhar. Ela queria ficar na sombra do marido. Ela queria ser apenas uma dona de casa que, apesar de poder trabalhar, gostaria de ficar como uma madame mesmo. Seus sogros sempre perguntavam para o filho por que a Jolie não trabalha, se ela é formada, ela tem uma graduação bacana, porque ela prefere ficar em casa se ela tem condição de trabalhar, inclusive ajudar nas despesas. Mas o marido, claro, a protegia. Ela chegou a falsificar o diploma dela. Um belo dia, o pai da Jolie tinha combinado com ela de estar na casa dela no determinado horário. Porém, a sogra também queria visitá-la. Como ela sabia que a sogra sempre tocava nesse assunto dela trabalhar, e ela ficou com receio da sogra ficar sabendo, por meio do pai, da condição dela, de uma pessoa que não tinha graduação nenhuma, que simplesmente era uma pessoa que queria ficar à sombra do marido. Então, o que ela fez, na primeira oportunidade de uma refeição em família, ela envenenou a sogra. A sogra, claro, teve um mal súbito, foi levada para o hospital, morreu em instantes, e a família toda, obviamente, não suspeitava de nada, e teve isso como um mal súbito mesmo, como um infarto, não foi nem dado como uma intoxicação alimentar. E a partir da morte da sogra, ela começou a assumir o lugar dela. Ela passou a ser a líder da família abaixo do sogro. Então ela passou a interferir em tudo na casa. Ela também conseguiu um emprego numa faculdade proeminente de Kerala, lá ali nos arredores. E ela ia trabalhar todos os dias. E ela tentou conquistar a mesma credibilidade que a sogra gozava na sociedade, porque a família era uma família, além de proeminente, uma família muito respeitada ali naquele meio. E era isso que ela queria alcançar também. E ela meio que conseguiu, porque ela começou a trabalhar como professora e todos começaram a dar uma credibilidade maior para ela, uma importância maior dela naquele meio social. Passou o tempo, lá em 2008, quando o sogro já estava desconfiando muito dela, já estava achando ela muito estranha, que ela não era uma pessoa verdadeira, ela estava começando com algumas amizades, um tal de Mateu, que ela dizia que era primo dela, o pai questionava com o filho tentava protegê-la, né, porque enfim era o marido dela. O que ela fez? Envenenou o sogro, ou seja, 6 anos depois do primeiro envenenamento. Ela envenenou, de novo, ninguém pediu autópsia. Foi tido como uma coisa, um mal súbito mesmo, nem mesmo foi levado à investigação. Simplesmente aceitaram o diagnóstico da morte dele. Quando chegou em 2011, Roy, o marido de Jolie, que já estava desconfiando muito dela também, ele questionava as amizades que ela tinha, não só a amizade com esse primo, mas como amigo do primo. Ele achava muito estranho as atitudes dela, e o que ela fez? Ela envenenou o marido. Só que nesse envenenamento, um tio, que também se chamava Matthew, questionou, achou estranho e falou para a família, olha, já é a 3ª morte súbita, meio estranho.
é melhor a gente pedir a autópsia. Mas a autópsia não foi muito conclusiva, até porque ela ficou infernizando a vida de todo mundo, dizendo o seguinte: e ele tirou a própria vida porque nós estávamos muito endividados, e ele ficou muito angustiado e por isso ele tirou a vida. E as pessoas acreditaram nela. Só que com o tempo passando, os credores não apareceram, não apareceu um só credor para reivindicar o pagamento da dívida. E aí a família começou a ficar com o pé atrás, não em relação a ela, mas em relação ao que estava acontecendo no seio da família. Logo após a morte do marido, a Jolie começou a reivindicar o imóvel da família para si. Ela apresentou documentos falsos, com assinatura falsa de tabeliães, e assim foi. E ela conseguiu passar para o nome dela. Depois da morte do marido, em 2011, lá em 2014 já, o tio Matthew começou a desconfiar também das amizades dela, começou a questionar a própria família, os filhos do irmão dele, que é o Thomas, começou a questionar os sobrinhos, dizendo: olha, como vocês aceitam? Ela traz pessoas estranhas para o rol de amizades dela, vocês deveriam ficar de olho nela. Ele começou a desconfiar esse tio. O que ela faz? Ela também envenena esse tio em 2014. Viúva que estava do marido Roy, ela começa a ficar de olho no Shaju, um homem casado com a Cilly e que era pai de um casal de filhos. Um desses filhos era a Alfine, de 2 anos. Então, nesse mesmo ano de 2014, depois de ter envenenado o tio da família, o marido dela, ela envenenou a criancinha. E ela estava de olho no pai dessa criancinha, porque ele também era uma pessoa proeminente, ele era um homem que tinha um bom status social, ele ganhava muito bem, e ela queria porque queria conquistar o coração dele. Ela foi chamada por um dos parentes que desconfiaram, porque ela já estava com amizade com essa família. Então ela foi chamada e aí ela disse o seguinte: mas se eu estivesse afim dele e estivesse querendo prejudicar alguém para ficar com ele, eu teria atingido a esposa dele, não a filhinha. Mas fato é que ela tirou a vida de uma criança, uma menininha de 2 anos de idade, em 2014, no mesmo ano em que ela tirou a vida do tio do marido, o senhor Matthew. Ainda em 2014, ela, depois de ter tirado a vida da Alfine, da menininha, ela estreitou ainda mais os laços com a mãe da Alfine, com a Cilly, que era casada há muito tempo com o Shaju. Só que a Cilly era uma pessoa fraca de mente, ela era muito influenciável, e ela se aproveitou disso e falou para ela: olha, você está depressiva por conta da sua filha, por conta de tudo que aconteceu. Por que você não toma essa pílula, essa cápsula, que ela ajuda no emocional, ela te põe para cima e tudo mais. E assim foi. A Cilly acreditou nela e tomou o medicamento e também morreu. Esse medicamento, nem preciso dizer para vocês, estava também com cianeto que ela colocou dentro da cápsula. Portanto, isso aconteceu em 2016, o envenenamento da Cilly. Portanto, ela tirou a vida de 6 pessoas, 4 da mesma família e 2 de família próxima a essa família. A morte da Cilly foi uma morte que trouxe para a família do Roy, do marido dessa nora, o marido também envenenado por ela, trouxe muitos questionamentos. No velório da Cilly, a Rangi, que é a cunhada dela, ela começou a observar os passos da cunhada. E ela começou a perceber que no velório ela estava fazendo tudo ali. Ela que estava dando fé de tudo, organizando tudo, e ela percebia nos momentos em que ela parava, ficava quieta num canto, a Rangi observava que ela estava com um semblante de quem estava feliz por ver a Cilly ali naquele caixão. Ela não demonstrava tristeza, já que a Cilly tinha se tornado dela uma amiga. Então, o que aconteceu foi que a Rangi, que já vinha desconfiando, já não gostava muito dessa cunhada, lembre-se que o Roy foi a única pessoa da família que até então tinha sido submetido a uma autópsia. Então, o que a Rangi fez? Ela pediu o laudo dessa autópsia. Então, de posse desse laudo, a Rangi percebeu, constatou que o irmão tinha passado mal logo após ter consumido curry, porque ela colocava curry e cianeto num tipo de guisado que ela fazia para a família. Ela cozinhava bem, então ela fazia esse guisado, colocava curry, que eu particularmente amo esse tempero, com cianeto. Então, essa cunhada percebeu que foi logo após. Ela tinha dito que o marido não tinha jantado, mas pelo horário e pelo fato de o estômago não ter tido tempo de digerir o alimento, então ele só pode ter falecido logo após ter consumido o curry. E aí ela voltou no tempo e começou a lembrar que todas as pessoas da família tinham passado mal depois de consumir alguma comida que ela tinha preparado.
Olha só como a família vai sendo enganada ao longo do tempo, porque como diz a própria Range, nessa minissérie, ela diz que família é confiança, não tinha como a gente desconfiar. Bom, então o que aconteceu? A partir desse momento, a Range procurou por um oficial de polícia, e esse oficial topou, ele falou, vai dar muito trabalho, mas eu vou com você, vamos investigar. Ele conseguiu, na justiça, uma autorização para exumar os 6 cadáveres de uma só vez, inclusive o do Roy, que já tinha sido periciado. Exumou todo mundo, só que essa perícia era muito complicada, porque muitos deles tinham falecido, tinham morrido há muito tempo atrás. Os recentes eram a Alfine e a Cilly. Então o que aconteceu? Enquanto estava nesse processo de perícia, que enfim eram 6 corpos, a Jolie procurou pelo filho mais velho, o Remo, que era um filho muito amoroso, e falou para ele, olha o que está acontecendo, estão achando que eu fiz tudo isso, imagine se eu poderia fazer isso, eu não seria capaz e tal, e sabe como que é mãe quando quer usar de chantagem emocional com os filhos, né? E assim ela fez. O filho, imediatamente, ele não morava mais junto com a mãe, ele devia estar lá na idade de uns 16, 17 anos, mas ele já não morava mais com a mãe. Ele ligou imediatamente para a Randy, que é essa cunhada, tia dele, que tinha desconfiado, e falou para ela, tia, por favor, pare com isso imediatamente, olha o que vocês estão fazendo com a minha mãe. Foi falando, a tia muito firme, falou eu, porque ela estava junto com outro irmão do Roy, cunhado da Jolie, estava dando apoio para ela. Ela falou, nem eu, nem o meu irmão, vamos parar com isso. Nós precisamos chegar a uma conclusão, porque não é justo, os mortos não têm voz, então nós vamos ser a voz deles. E assim ela ficou firme e continuou. O que esse filho fez? Ele começou a buscar, e ele via matérias sobre esse assunto, porque aí até a imprensa já estava falando sobre isso. Nesse sentido, ele começou a não desconfiar da mãe, ele ainda acreditava na mãe, mas ele queria ouvir a mãe. Ele saiu de onde ele estava, viajou, foi lá na casa onde ele morou com a mãe, procurou pela mãe e falou, eu quero saber tudo. Ele forçou, até que ela confessou. Quando ela confessou, ele não acreditou, claro, no primeiro momento. Mas aí quando ele viu que ela estava confessando e era a verdadeira confissão, ele percebeu, era a mãe dele, ele ligou imediatamente para a tia Range, falou, tia, chama a polícia agora, porque a minha mãe confessou. Ela fez tudo isso, ela tirou a vida dessas 6 pessoas. Chama a polícia o mais depressa possível. E assim foi feito. A Range chamou a polícia, chegou lá, a polícia já prendeu, a imprensa lá também, aquela coisa toda, e ela foi presa. E onde a Jolie ia, os paparazzi estavam atrás, né, ávidos por notícia, ávidos por novidades, né, e aí o que aconteceu? Numa desses momentos, ela até foi sarcástica com os jornalistas. A Range, cunhada, chegou a visitar a Jolie na prisão, porque ela passou a ser a mãe dos meninos, porque a Jolie tinha 2 filhos homens, o mais velho, que é o Remo, a quem ela confessou os envenenamentos, e um outro filho, caçula. E o Remo era muito responsável, ele se sentia responsável pelo irmão. E essa tia Randy acabou assumindo a criação deles, porque eles já estavam praticamente criados, mas ainda não eram maiores de idade. Então eles passaram a viver com a tia. Só que a Jolie, ela continuava tentando fazer chantagem emocional com os filhos e ligava para eles, e ela foi lá também, e ela queria também olhar olho no olho da cunhada depois do que tinha acontecido. E a Range falou para ela, você matou 6 pessoas de propósito, que houve? Por que você fez isso? Ao que ela responde, aconteceu. Ela diz, você matou essas pessoas e diz só isso que aconteceu? Ao que a Jolie responde, eu tenho uma mente criminosa, eu consigo esconder as coisas. Você tirou a vida de uma criança de 2 anos de idade. E o que ela responde é, eu tenho uma mente criminosa, eu consigo esconder as coisas das pessoas. Olha o grau de perversidade dessa mulher. E para finalizar, a série foi levada ao ar em 2023, ainda está na plataforma para quem quiser assistir. E nessa época ela ainda estava sendo julgada. Mas a Jolie não foi a única suspeita desses envenenamentos. Ela contou com a ajuda do Matthew e do Pragi, que era um amigo muito leal dele. Ambos forneceram para ela o cianeto, porque eles trabalhavam na indústria de joias. E a indústria de joia é uma das indústrias que utiliza cianeto para dar brilho no metal, enfim, para outras coisas, na fabricação das joias. Para vocês terem uma ideia, olha o que o cianeto, onde ele é utilizado, na extração de ouro e prata, em galvanoplastia, em polimento de metais, inclusive na indústria de joias, produção de ácido cianídrico e inseticidas, produção de tintas para a indústria têxtil e porcelanas, produção de explosivos e resinas acrílicas. Olha a gravidade, olha o potencial ofensivo e nocivo e deletério desse componente químico. E eles forneceram cianeto para ela
porque eles disseram que ela tinha dito para eles que era para matar um cão que estava incomodando lá nos arredores. Gente, mas ainda que tenha sido por isso, a gravidade é enorme, porque também é delito tirar a vida de um animal, ainda mais um animal que é um bichinho indefeso. E a polícia perguntou, tá, foi uma vez, mas e as outras vezes? Porque foram 6 mortes, 6 envenenamentos, que a polícia dá conta, né, porque vai saber se não tem até mais. E um detalhe que chama atenção nesse caso, e que linka com o caso do bolo de Torres, é que o Chaju, que foi o segundo marido da Jolie, ele a defendeu. Ele não acreditava que era ela, e a defendeu, e inclusive bancou a defesa dela. Em março de 2023, iniciou-se o julgamento da Jolie e dos demais envolvidos. Os demais envolvidos não tentaram se defender, segundo o relato que está nessa minissérie. Segundo o que eu li também, eles não se defenderam assim, não tentaram sair fora, e tanto é que eles estão presos, ou estavam presos, até a divulgação dessa minissérie na Netflix. Eu procurei saber, para trazer a atualização para vocês, se ela já foi julgada e não consegui encontrar, nem mesmo nos jornais lá da Índia. Eu pesquisei por lá, porque tem os jornais lá em inglês, né? Mas eu não consegui encontrar. O que eu encontrei foi que no início de 2024, quando já estava o julgamento em curso, no início de 2024, o julgamento que começou em 2023, já tinham sido negados 2 pedidos de fiança, porque a polícia lá e a justiça entendem que é muito grave, né? Os delitos são mais de um, envolvem uma criança, parentes, né, familiares, então foram negados esses 2 pedidos até onde eu pude verificar. Um dos pontos, como eu disse, que ligam a esse caso é o fato do marido da Jolie, o Chaju, segundo marido, entender que ela é inocente e bancar os seus advogados, da mesma forma que está acontecendo com o caso de Torres, onde o Diego, marido da suspeita, continua entendendo que ela é inocente e está bancando os advogados dela, provendo para ela todas as necessidades dela na prisão, talvez por ela ser a mãe do filho dele. Vamos pensar dessa forma, né? Também a gente tem que lembrar que, segundo a nossa Constituição Federal e as constituições federais de todos os países democráticos, consagram o princípio do indúbio pro réu, ou seja, a pessoa só é considerada culpada depois de haver uma decisão transitada em julgado, ou seja, uma decisão da qual não caiba mais nenhum recurso. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem o seu like, comentem, compartilhem, se inscrevam no meu canal, caso não sejam inscritos ainda. Eu encontro vocês no nosso próximo vídeo. Um abraço e até lá!